Primeira coisa é digitar com todos os dedos, sem olhar para o teclado. Pratica isso. A segunda coisa é escrever. Se você vai escrever cinema, a escrita mais parecida com o cinema é o teatro. O básico da escrita de teatro é falas. Então, conta para mim e improvisa as falas. Se você fala, aconteceu isso, fulano atendeu a porta e chegou uma encomenda para ele. Você faz a fala de um, fala do outro, fala de um, fala de outro, fala de um, fala do outro, acabou a cena. Essa é a escrita do cinema. Não existe argumento, não existe escaleta, não existe nada. Você tem que pensar o que eu quero com essa cena. O que eu vou mostrar nessa cena? O que eu vou esconder nessa cena? Tá, essa cena é uma parte de algo maior? Mais ou menos. Mas eu não esbocei, mas isso não interessa. Então primeiro treina escrever cenas. E depois é organização. Esse papo de escaleta é muito bonito. Primeira vez que eu ouvi falar de escaleta me ajudou muito, clareou. Mas esses professores aí que cobram curso, que é tudo charlatão, porque poucos deles escrevem. Se eles escrevessem, eles estavam escrevendo, não estavam dando curso. E se eles escrevessem muito bem mesmo, aí mais ainda, eles estariam ocupados com a escrita mesmo. Então, esses professores aí que leem os livros de manuais e roteiro, ficam aí castrando o pessoal que dá a distância para tomar pancada nessas páginas, seja do Facebook, aí de novos roteiristas. Então eles começam a vomitar. Você não sabe, primeiro aquela comunidade lá ou outras, ninguém sabe quem é quem. Todo mundo vive um personagem. A primeira da escrita lá, a maior mentira que tem é que você não sabe. As pessoas não são o que elas falam que são. Elas fingem que sabem, fingem que já escreveram e ficam respondendo as postagens com aqueles jargões lá dos livros. E sempre falando, discordo. Não é assim. Você faz a escaleta, você escreve uma vez só. Esse cara nunca escreveu um longa-metragem. Então o que acontece? Por que esses manuais de roteiro só servem para isso? Para enganação. Só serve para isso. Porque fala assim, 30 páginas, introdução, 60, desenvolvimento, a conclusão, mais 30 páginas. Se eu tiver 100 páginas, 25 a introdução, 50, que é o dobro, o desenvolvimento, e 25 para acabar. Então vamos pensar que eu escreva de 90 a 100, é mais ou menos isso. Então o que eu que escrevo, eu escrevo, não fico analisando, botando defeito. O que eu uso para mim mesmo, essa técnica, para minha escrita, e obtenho resultado. É isso que esses caras vão ficar comentando dos outros, falando, tem que usar para eles. E daí pensa, será que me ajuda muito ou pouco? Não ajuda nada. Porque imagina, é uma medida, 25 páginas é a apresentação. Para escrever 25 páginas é muito difícil. Então você pensa, eu vou começar o meu filme com uma cena emocional, drama. Primeira coisa eu penso em drama. Uma cena dramática. Então eu vou mostrar uma situação, assim, que tem um conflito, onde o meu personagem mente. Ele mentiu. Então o espectador está vendo que ele está mentindo. Já de cara, ele está mentindo. Aí a gente continua e mostra o porquê que ele mentiu. Você já percebeu? Ó, 1, 2. Ele mentiu. Nossa, mas ele mentiu. É uma situação séria isso. E ele mentiu. 2. Por que ele mentiu? Aí, 3. Eu coloco ele, depois que... Isso é apresentação, né? É um conflito, um drama.
Eu coloco ele diante de uma situação onde ele não vai poder mais mentir. Aí nós entramos no desenvolvimento, por exemplo. Então, cabe a mim escrever 25 páginas com essa ideia. Eu tenho que o quê? Colocar uma cena dramática de solidão, de abandono, de tristeza, que foi uma mentira que o personagem contou ali, causou, ou ele sobreviveu a essa situação de sofrimento porque ele mentiu, ele está sofrendo. Então, primeira coisa, drama. Segunda, eu mostro uma coisa e depois eu mostro o porquê. Pode ser flashback ou pode ser a história ir para frente. Ele repete mais coisas e a gente vai entendendo, até que chega o momento que ele não pode usar esse artifício de mentir. Esse é o ponto de giro. Agora, são 25 páginas. Imagine o quanto de história que você... É como se fosse assim, eu vou usar uma técnica de arquitetura chamada Feng Shui. Feng Shui. Se eu não tiver uma casa com os móveis, isso eu não posso usar a ideia de que uma janela tem que entrar bastante ar, entrar luz, para atrair o Feng Shui, para ter energias boas, né? Se eu não tenho um terreno, se eu não tenho tijolos, se eu não tenho pedreiros, se eu não tenho capacidade de construir, eu vou demorar anos para construir uma casa. Aí eu tenho que ter dinheiro para comprar o telhado que não esquente muito. Todas essas questões que o Feng Shui vai defender. Então, esses manuais de roteiro é como se fosse uma bula de arquitetura que fala sobre uma casa que já existe e que é importante a madeira no local, a pedra, madeira, a disposição dos móveis. Mas vamos dizer que eu vou escrever um roteiro e eu não tenho nada. Então esse manual de roteiro é como se você já tivesse, mas você não tem nada, vezes nada. E o que você tem que ter? 25 páginas, são 90 a 100 o longa-metragem. Mas você tem que escrever 25 páginas, que equivale a um curta um pouco até comprido. 25 páginas. E você não escreve 25 páginas. Não escreve, porque você tem que ter conteúdo, você tem que inventar uma cena, depois outra cena, depois outra cena, depois outra cena. O meu personagem vai escorrendo na história. Percebe como não serve para nada esse manual de roteiro? E essas pessoas falando, faça uma escaleta. Faça uma escaleta do quê? Da sua história. Que história? Faça o argumento. Que argumento? Argumento é conto. O que a gente precisa é de cena. Agora, então faça a ficha do personagem. Que ficha? De que personagem? Eu tenho que pensar assim, eu quero passar uma cena onde a pessoa está sendo discriminada. Ela está sendo oprimida. Ah, eu vou falar sobre tal assunto. Aí é justamente aquele cara que está sofrendo a ação de algumas coisas. Coitado, é isso. Certo. Aí eu invento os personagens para valorizar aquela cena de sofrimento. E daí que eu vou ter a ficha do personagem. Então que personagem que eu vou precisar para contar essa discriminação? Quais são os agentes envolvidos ali? Então o sujeito que sofre a discriminação está aqui. Qual a discriminação? O que aconteceu? Isso. Então, aí eu vou achar os personagens. E daí eu vou fazer um personagem em relação ao outro. Então, por que ele é assim? O outro tem que ser o oposto. Aí eu vou ver os personagens. Aí que eu tenho personagem. Eu não posso criar o personagem, fazer uma ficha, fazer o argumento, fazer tudo de fora, sendo que eu não tenho nada, tudo aproximado. Aí eu não tenho a cena. Como é que eu vou fazer a escaleta? A escaleta é uma cena depois da outra. Por página é 1 minuto. Então numa página tem que ter umas 2 cenas. Ou uma cena e meia. Imagine 25 páginas. Quantas cenas tem? Você entende? Você tem que ter história. Não é bem história. Você tem que ter uma cena, você tem que ter uma ideia. E depois qual é a sua visão de mundo? É tipo, se eu tenho um problema aqui, eu estou mostrando um problema que aconteceu aqui, um problema. Qual que é a solução
eu vou punir os culpados, o que eu vou mostrar? Isso que são as cenas que irão vir. Os manuais do roteiro não falam nada disso. Falam, é preciso ter uma falha de caráter para ser corrigida, porque o herói, o personagem, discorre toda a trama e ele se transforma ao final, ele aprende alguma coisa. Tudo bobagem, não é nada disso. O que eu preciso é saber, se eu quero passar solidão, é isso que interessa, solidão. Então, quantas situações que pessoas se veem sozinhas, né? Solidão. Dá para pensar um monte de coisa. Eu já tinha pensado várias vezes, escrevi alguma coisa sobre isso. A pessoa no hospital, sozinha, que não recebe visita, ou ela está presa, não recebe visita. A pessoa está num casamento e ela é ignorada. A rejeição. E daí a gente arruma os motivos e cria os personagens. E daí a gente faz uma cena triste. A pessoa está numa situação difícil, ela está numa sala de espera, ninguém ajuda ela, isso. Entende? Então nós vamos mostrar essa situação, o personagem nesse conflito que não é o conflito principal, é uma cena. Né? E daí o que acontece? Tem essa cena e está acontecendo outra cena. Então o espectador, ele tem uma visão assim, ele pode quebrar o tempo, ele pode ver para trás, ele pode ver para frente, ele pode acompanhar a cena que está acontecendo, ele pode ver duas cenas acontecendo ao mesmo tempo, em ambientes diferentes, como se fossem comparações, tipo a realidade da pessoa rica naquela situação e a realidade da pessoa pobre naquela situação. Então as duas cenas caminham juntas. E daí eu mostro, digamos, a solidão do rico e a solidão do pobre. Aí a minha tese é para dizer que a solidão não escolhe pobre ou rico, não tem nada a ver. É lógico que o pobre é pior. E daí eu vou começar a trabalhar essa tese. Então é pior a solidão do pobre do que a solidão do rico. O rico pode resolver o problema do pobre, não. Entendeu? Então, aí eu saio a minha história, o meu roteiro de cena a cena. E vou criando os personagens se cruzam, se há um romance, é um homem e uma mulher. Tá vendo? Já vai formando. Isso é escrever cinema. E não falar, faça a escaleta, faça o argumento, faça a premissa. Qual é a sua premissa? Tá, logline, e pé. Não é assim que faz. Tá faltando isso, seu personagem tá faltando. Peraí. Isso aí não é saber escrever, isso aí não é saber ensinar também. Essa comunidade de roteiristas. Eu me perdi, falei um monte de coisa aí. Mas na verdade, eu estou escrevendo lá a minha história. A ideia da mentira é assim, o filho... Eu mostro a realidade dentro de um quarto, o filho fazendo uma atividade que ele dizia para os pais que não fazia mais. E ele despistando para os pais lá fora não perceberem. Os pais, quando ele sai do quarto, os pais acham que ele é adolescente, que ele estava fazendo uma coisa, mas na realidade ele estava fazendo outra. Então isso é artifício de roteiro de cinema. De mostrar dois lugares, estou mostrando dois lugares. Aí a história vai andar, aí eu vou mostrar um outro personagem que também passa pela discriminação. E daí a história é assim, os dois vão ocupar um cargo público de agente, de investigador. Então eu mostro quem eles são na vida, quando eles eram adolescentes, o nascimento, as coisas. Então eu posso brincar com o tempo flashback. Eles não aconselham nem fazer narrador eu não gosto mesmo. E flashback não. Aí eles falam esse absurdo, eles falam assim, só se for um flashback inteligente, se realmente houver necessidade. Besteira, tudo bobagem. Então o cinema é isso. O espectador vê duas coisas ao mesmo tempo. Isso poderia ser um problema. Mas não é, a montagem do cinema já faz isso. E eu posso fazer em coisas em épocas diferentes. Eu posso ir para frente, parar, ele olha nostálgico, como se estivesse lembrando
acontece outra coisa e depois vai, não tem problema. Se ficar claro, se entender, se a história ganha, isso é escrever cena a cena. Então tem muito, não pode isso, não pode aquilo, mas pode tudo, escreva sem parar, escreva, joga as coisas lá, depois você arruma, depois você estuda o seu personagem, depois você melhora a coisa, aí você acha a sua história também. Pô, você vai ter 90 páginas, 100, 120 páginas para escrever, que você está preocupado aí de eu não vou começar a escrever antes de ter um argumento tudo certinho para escrever uma vez só. Você não vai escrever uma vez só, você vai escrever, reescrever e fazer. Aí você acha alguma coisa boa, você descobre um personagem, seu personagem fala para você, olha, me faça desse jeito que a história vai ficar muito melhor. Aquilo que você tinha pensado que seria um caminho bom, não funciona. Então você tem que testar. Como? Escrevendo, escreva cinema, escreva o diálogo, as ações, imagine, faça a comparação de cenas, crie os personagens. É lógico que é importante o conflito, mas a tal da tese, por exemplo, alguma discriminação, você tem uma solução para esse problema da discriminação? Não tenho, eu também não tenho. São temas universais e que muita gente já escreveu e que não tem resposta. Mas você vai ter que assumir algumas coisas, mostrar a discriminação, depois assumir algumas alternativas de respiro daquilo, e depois não pode ser tão babaca a ponto de achar que eu vou punir o vilão, como se o vilão fosse uma pessoa, e não toda a coisa estrutural daquilo. Punir, eu vou resolver o problema também. Na verdade, primeira coisa, eu mostro com drama. Um drama, a pessoa se identifica, estou mostrando. Aí mostro as confusões, mostro os problemas psiquiátricos. Então eu vivi esses dias, eu estou bloqueado de escrever agora, porque quando eu vejo coisas reais, principalmente que envolve investigação, polícia, bandido, sei lá o que, eu fico travado, porque eu começo a ficar com medo de falar sobre esses temas. Eu fico completamente com medo. Então eu vivenciei esses dias agora, um sujeito com problema psiquiátrico que meio tentou entrar aqui em casa e a gente chamou a polícia e nós também com problemas psiquiátricos, o nóia com problema psiquiátrico, o policial com problema psiquiátrico, aí ninguém vê nada, ninguém percebe nada, o nóia apanha, o policial passa por essa situação também de bater, e de repente podia ter sido evitado tudo isso, podia não ter chamado a polícia, podia ter entendido que eu podia ter conversado com ele pela janela, de repente ele era um nóia qualquer, e ele ia embora. Eu sei que é um clima de medo, uma desgraça. Essa foi um. A outra foi o gato do vizinho. O gato do vizinho pequenininho, pretinho de olhinho amarelo, e apareceu um gato igual, adulto, querendo ficar aqui em casa. A gente não podia tratar mal o gato do vizinho. Achei que era do vizinho que cresceu. Aí começamos a falar, não podemos ficar com o gato, é do vizinho, mas não pode tratar mal, porque é o gato do vizinho, a gente gosta de gato. Aí passaram uns 3, 4 dias, a gente meio agradando o gato, tudo assim. O vizinho aparece com o gatinho pequeno dele, eram 2 gatos. E daí eu falei, e agora, o que faz? Nós não podemos ficar com esse gato. O vizinho tem o gato dele, ele vai crescer, esse gato vai bater no outro. E ele está marcando, é um gato. O que fazer? Então, para esse problema, problemas psiquiátricos, né? Porque eu não sei o que fazer. O certo seria arrumar uma ONG, doar o gato. Mas eu não sei de quem que é esse gato está andando. Ele não sabe nada. Ele não sabe nada, não sabe o que fazer. Aí resolveu jogar água no gato. Ele estava fazendo carinho, dando comida, contente, porque era o gato do vizinho. Aí não era o gato do vizinho. A gente viu que esse gato ia bater no gato do vizinho depois, estava marcando território, e a gente estava endossando isso. Então o fato de eu ter que pensar, o protocolo é o quê? Tocar o gato do território. O gato se entende com o gato, ele está agindo de má fé na situação aqui. E vai dar problema com o vizinho, não está certo isso. A gente só achou que era do vizinho, e a gente não quer ter gato. Por mais que a gente goste de gato, a gente decidiu não ter. Então,
É uma história isso, a partir do momento que nós vimos que eram dois gatos iguais, e o tamanho, pensei, tem que expulsar ele antes que o outro fique do mesmo tamanho, e a gente não vai saber qual gato que é qual gato. E aí vai, um de casa dá uma ideia, outro dá, jogar água é péssimo, perceba. Então, dois eventos eu não consigo escrever. Eu vou escrever essas coisas? Eu não consigo escrever minhas histórias policiais, vendo que o policial tem uma dificuldade danada, pegar um sujeito que é nóia, que não fez nada, mas ele está louco, aí ele apanha, ele enfrenta o policial, e apanha mais, e mesmo assim não aprende. E o policial, que profissão difícil, que situação, e os outros podem filmar e dizer que complicado, como que eu vou escrever sobre essas questões? Emocionalmente, eu não quero nem vivenciar isso, sobre guerra na Ucrânia, sofrimento. De repente, as nossas histórias, o que é? É drama, é sofrimento, é escrever sobre desgraça que atrai o policial. Eu fiquei imaginando da história, como seria a família desses policiais, como é que é o dia a dia. Se eu tenho, nossa, eu tive dificuldade para dormir, meu irmão teve que ir lá na delegacia, dar o depoimento lá e tudo. Então, e qual que é a narrativa verdadeira mesmo? O que a gente podia ter feito? Nossa, todo mundo com problema psiquiátrico. Então, se a minha história fosse mostrar que o mundo é um hospício, né? O Magnolia, o filme Magnolia é um pouco disso. Depois no filme dá uma relaxada. São conflitos, drama, drama, drama. Porque se escrever roteiro de cinema é escrever drama. É essas coisas que a gente não sabe a resposta. E trabalhar ela e pensar alternativas e refazer, e você vai indo. Aí sim você imagina a estrutura de um ponto de giro. Quando esgota aquelas situações, você é obrigado a submeter o personagem a uma situação que ele não está acostumado. E daí que começa a história. Se você escreveu 25 páginas, você tem que escrever 50. Aí você vai escaletando, pedaço por pedaço, você vai entendendo, você vai criando os personagens mediando a coisa acontecendo. Você não cria o argumento, faz a escaleta, como eles falam, ficam bravos com a gente e bloqueia a gente lá, se a gente discorda. Só que eu estou escrevendo, né? Estou no terceiro longa-metragem. Eu nunca tinha escrito longa-metragem. Escrever peça de teatro. É diferente, cinema é diferente. Né? Que rolo. E eu estou bloqueado. Agora tem que esperar mais um pouco para sentar. E também é isso que eu sinto. Não dá para escrever de uma vez só, como se a minha inspiração fosse durar uma longa-metragem. Eu tenho uma ideia genial para se fazer um filme, uma situação. Então, o primeiro longa meu, eu tinha uma ideia. Aí eu sabia que eu tinha que começar de um ponto até chegar naquela ideia. Eu tinha uma cena central. Poderia escrever ela, mas eu não quis assim. Mas eu sabia o que ia acontecer no meio ali, não. Na realidade, no ponto de giro. Eu tinha o ponto de giro. Então, eu fiz realmente uma apresentação. Eu já tinha aquilo lá. E daí eu situei com drama. Todo o conflito, eu fiquei pegando o personagem, fazendo ele sofrer, sabe? A família tentando, ele tem uma oportunidade de mudança, aí ele se ferra, ele é complicado, aí ele sai daquela situação, vai para uma outra cidade, naquela outra cidade ele depara com aquela ideia da minha premissa. Aí é mais fácil para escrever um longa-metragem, porque imagina, eu escrevi as 25, 30, quando chegou lá na página 45, era aquele pedaço. Aí eu já estava preparado para escrever bem aquele pedaço. Aí eu escrevi, eu já sabia que mais um pouco iria acontecer outra coisa, porque eu já estava trazendo outra coisa, que era a dependência alcoólica, ele ia voltar a beber. Então até então, eu estava preocupado com o carro dele parar no estacionamento numa outra cidade. Então eu fiz ele na primeira cidade, na família, o conflito, o emprego, que colocou ele dentro do carro. Primeiro ele foi reprovado de um outro trabalho que ele está fazendo, ele entra no carro e vai até outra cidade e para no estacionamento.
Era aquele pedaço, página 45. Aí sim. Não escaletei, não fiz nada. Eu escaletei só o começo. Como que é o começo do filme que eu quero assistir? Eu estou escrevendo, parece que a gente está vendo o filme. Fala, pô, isso é um filme que eu já assisti, é a cena de filme. Olha que legal, eu vou escrever isso. E daí? Aí eu vou ter que fazer isso com ele, depois isso. Vamos mais um pouco. E agora? Agora eu tenho que vivenciar essa etapa. Não posso já jogar ali para frente. Tem que vivenciar, tem que ir trabalhando. Entende como o argumento, a escaleta, as coisas aí não dá certo? A gente está fazendo uma experiência. Até que quando o carro chegou na outra cidade e parou no estacionamento, que era a minha premissa, se o cara entrasse no estacionamento e ficasse preso na cidade, não pudesse voltar para casa por causa de uma nota fiscal que não foi expedida ali, e ele tem que conseguir, e o vigia do estacionamento nunca está lá, e ele fica na cidade, aí o conflito, o cara não acha o cara, aí ele fica sendo tentado a beber, e ele resiste, aí ele volta a beber. Aí ele acha o cara que expedia a nota fiscal do estacionamento, o cara está morto. Entende? Esses assuntos a gente faz um longa-metragem. Então eu tive primeiro uma premissa, uma ideia. Aí eu fui apresentando, trabalhando, até chegar, depois desenvolvimento. Então essa falha de caráter que seria a bebida, eu não sei, seria não parar em emprego nenhum. Não estou preocupado com isso, não quero corrigir, não é nada disso. Eu estou contando uma história, um drama. E eu tinha aquele pedaço, já que era ele parar no estacionamento. E daí como é que eu ia desenvolver isso, fazer o clímax e terminar a conclusão no final, o que ia acontecer, final da história, ele volta para casa, como é que ele resolve, aquele que aplicou o bullying, o negócio, de certamente ele é denunciado e talvez, não sei se punido, mas ele é responsabilizado. Eu tenho que chegar num ponto, é como se fosse voar. Você pegar velocidade e sai, voa.